Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar de um tema que está em alta devido à cúpula dos BRICS. Está sendo sediada no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Hoje é o último dia, 7 de julho. Então vamos falar um pouco sobre esse bloco e por que ele ainda não decolou. Quais são as razões, uma vez que é formado por países emergentes que têm um peso importante no cenário econômico global. Bom, em primeiro lugar, vamos dar uma breve introdução, do que são os BRICS. Esse termo, a princípio surgiu parece que em 2001, a partir de um relatório do Goldman Sachs, de um economista chamado Jim O'Neill, basicamente chamando a atenção para esses 4 países. A África do Sul ela veio a aderir ao bloco 5 anos depois da primeira organização, que foi em 2006. Mas então o que esse relatório basicamente dizia, apontava? Que existiam 4 países que eram economias emergentes, que vinham tendo um crescimento acelerado e ganhando cada vez mais espaço no cenário econômico mundial. Eram países com potencial para se tornarem grandes potências no futuro. E esses países, BRIC, são Brasil, Rússia, Índia e China. Dada então essa popularidade do termo, que até então era uma ideia, formou-se de fato um bloco de países emergentes que teriam a capacidade de desafiar a ordem econômica global dominada pelos Estados Unidos, Europa, União Europeia, FMI e o Banco Mundial. No entanto, até hoje, eles não conseguiram cumprir esse papel de forma efetiva. E aqui a gente vai falar algumas razões pelas quais os BRICS não funcionam como um bloco, pelo menos de forma coesa e influente. E a primeira razão seriam os interesses políticos divergentes. Cada país tem interesses estratégicos muito distintos. Um exemplo, a Índia e a China, elas são rivais militares e elas disputam territórios. Então, tendo isso em vista, você vê que não tem uma coesão e até, de certa forma, há uma certa hostilidade entre ambos, uma vez que há até disputas fronteiriças, A mais conhecida é da Himalaia, com várias regiões que são reclamadas pelos 2 países, como Aksai Chin, aquela região de Pradesh, e a própria influência econômica e militar da China, ela preocupa a Índia, de forma que a Índia ela busca fortalecer suas relações com os Estados Unidos, como contrapeso. Então, como é que você vai falar em se contrapor, às potências globais se um dos membros, por exemplo, é mais amigável, mais simpático aos Estados Unidos e até a Europa, do que com a China? A mesma coisa vale para o Brasil e para a África do Sul, que são países que têm políticas externas muito voltadas para o Ocidente. A própria tradição diplomática do Brasil ela é muito americanizada. Os nossos laços históricos são ocidentais. Outro ponto também é a questão da Rússia, que está isolada do mundo, pelo menos ocidental, devido à guerra da Ucrânia. Ou seja, dá para ver que não existe uma coesão interna no grupo. Outro ponto também é a desigualdade econômica e estrutural. Apesar de serem todos considerados emergentes, os BRICS têm níveis muito diferentes de desenvolvimento. A China ela tem uma economia muito maior e muito mais industrializada do que as demais. O Brasil e a África do Sul enfrentam problemas, de instabilidade política, talvez até por serem democracias, mas enfim.
as outras, né, acabam não sendo tanto, né? Talvez com exceção da Índia, mas a Índia ela tem um ponto que é importante, que é o crescimento econômico. O Brasil e a África do Sul eles enfrentam problema de estagnação econômica, baixo crescimento econômico, enfim. Isso faz com que a liderança da China seja quase que absoluta, né? Que pode gerar um desconforto das demais, né? Pelo menos nesse aspecto da economia. Outro ponto também é a falta de integração real, né? Que não há entre os BRICS um mercado comum, uma união monetária, né? Uma moeda e acordos comerciais profundos, né? É uma cooperação que ela é superficial, ela é mais discursiva do que prática, né? As cúpulas e os encontros geralmente terminam com declarações genéricas, sem impacto concreto. Vamos ver agora, né? Com essa aqui, de certa forma, foi até esvaziada, né? Porque não, o presidente russo Vladimir Putin não foi, e o Xi Jinping acabaram nem indo. Mas enfim, outro ponto também é a governança fraca, porque não há ainda um organismo institucional forte ou permanente, né, que coordene políticas entre os países, como existe, por exemplo, na União Europeia, o que também dificulta a capacidade de ação conjunta. Quinto ponto também que a gente pode falar são as crises internas, porque vários países dos BRICS têm sérias crises. Aqui a gente está se atentando mais aos 5 países, né, uma vez que a adesão dos novos países como o Egito, a Arábia Saudita, a Indonésia, ela tem um ano ainda, está muito recente. Mas falando do Brasil, você tem uma instabilidade política crônica nesses últimos anos, desde impeachment de presidente até contestações eleitorais. A África do Sul ela tem uma crise energética e econômica severas, afora a questão dos conflitos raciais, né, que são históricos. A Rússia ela tem sofrido com as sanções e com a guerra da Ucrânia. E a Índia e a China elas têm tensões militares, né? E como a gente explicou, né, relativas a fronteiras e disputas de hegemonia local, além de serem países onde há também muita censura interna. Apesar da Índia ser uma democracia, há também graves problemas de direitos humanos. Então acaba que cada país está focado em resolver seus problemas antes de pensar em fortalecer o grupo em si. Você tem também uma certa concorrência disfarçada. Apesar da retórica de cooperação, há uma competição entre membros, especialmente China e Índia. Esses, na verdade, são os países que mais divergem entre si, mas também tem a questão do Brasil e da China também, na exportação dos produtos. O Brasil é um país que sobretaxa os produtos chineses, a gente sabe disso, né? Recentemente teve a taxa das blusinhas, mas sempre houve uma sobretaxação de produtos, o que mata toda aquela ideia, né, de um bloco com livre mercado, fluxo de mercadorias e pessoas, como é na União Europeia. Lá você compra o mesmo preço do iPhone que você importa de um, não necessariamente um iPhone, mas algum produto europeu que você vai importar da França, da Espanha, Portugal. Você sendo um alemão, você vai pagar o mesmo preço que eles. Não tem essa questão da taxa de importação, né? Não tem a questão de visto, enfim. Outro ponto também é a desconfiança internacional, né? O mundo ocidental acaba vendo os BRICS com desconfiança, especialmente devido à presença da Rússia e da China, que são considerados autoritários. Isso pode dificultar acordos internacionais mais amplos.
Recentemente a gente viu essas declarações, né, do Donald Trump, presidente americano, a respeito de possíveis sanções, né, aos BRICS, enfim. Mas resumindo, os BRICS eles falham como um bloco, né, pelo menos por enquanto, vamos ver no futuro, né, porque são uma concha de retalhos com interesses próprios, economias muito desiguais, tensões internas e pouca coordenação prática mesmo, né? Eles têm potencial, mas falham na unidade, na visão comum e vontade política real para transformar esse potencial em influência global concreta. Mas é isso então. Esse foi o tema de hoje. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Deem a sua opinião, né? Se vocês acham que o BRICS ele tem futuro, vai conseguir de fato se tornar um contraponto à hegemonia global do norte, ou vai ser uma eterna promessa? Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem o vídeo e até a próxima.